Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, Spotify, estamos começando mais um MarraCast, sejam bem-vindos aí ao podcast da Marra Áudio, para quem é engenheiro, para quem é desenvolvedor, para quem está interessado em inovar, implementar coisas, aqui é o seu lugar para ouvir pessoas conversando sobre esses temas e conteúdos. Pessoal, o primeiro podcast gravado em 2024, então, apesar da gente já ter tido o Alessandro Cunha no podcast anterior, que foi já ao ar em 2024, fica aqui o meu feliz ano novo para todos que estão nos assistindo, né? O outro foi gravado em 2023, então a gente não teve a oportunidade de fazer o timing certinho dos podcasts, tem conteúdos para a gente lançar lá. Então, feliz ano novo a todos que estão nos acompanhando. Estamos crescendo rapidamente aí o número de seguidores no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu quero agradecer aí a cada um de vocês que estão participando das nossas redes, entrando aí nas conversas, engajando com nossos vídeos, continuem. E se você não conhece a gente, inscreva-se no canal. Se você está vendo um short, alguma coisa que está indo na sua rede aí, inscreva-se no nosso canal, participe dos nossos conteúdos, diga aí pra gente como é que tá indo o podcast, se vocês estão gostando, se vocês querem ver alguém aqui conversar com a gente. Vai ser realmente uma interação muito boa e tem sido muito legal e só tende a melhorar. Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui no primeiro aí de 2024, gravado em 2024. Em 2023 a gente gravou um podcast com o Renato Paiotti, do INCB, e ele comentou que havia mais pessoas ali muito interessantes querendo conversar, que seria legal bater um papo, né? E ele sugeriu um convidado muito especial pra gente. E eu falei, pô, legal, vai ser do papo que a gente teve, né, fora ali da câmera, ao longo do WhatsApp ali, arquitetando esse encontro, eu falei, pô, vai ser um papo excelente para os nossos seguidores, espectadores aí. Então eu queria primeiro dar os nossos boas-vindas aqui ao nosso convidado, o Antônio Carlos Gasparetti. Seja bem-vindo ao MarraCast. Um papo aí que nós vamos ter agora com diversos temas da eletrônica. Seja bem-vindo. Por favor, aos nossos espectadores. Obrigado pelo convite aqui do Moreno, do MarraCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? Também, e já agradecendo aí a audiência, vamos ver se a gente consegue ter um papo interessante aqui para todos. Legal. Acho que pra gente começar, né, é legal dar uma introdução de quem que é o Gasparetti, né? Ele é editor da revista do INCB Eletrônica, então foi assim que eu conheci, né, você, quer dizer, foi com este rótulo, né, que eu conheci você, mas você já fez muitas outras coisas, quer dizer, quando a gente vai conversando sobre os projetos e tal, você tem uma história bacana demais com eletrônica, com inovação, com a participação em momentos importantes da tecnologia brasileira. Vamos fazer um breve apanhado da tua história, para a gente falar um pouco desses pontos, né? Dar um pouco do contexto para os nossos espectadores de como é que você começou, onde você se formou, qual que foi o seu contato com, né? Como é que você chegou até onde você está hoje. Então dá para dar um... Então, Moreno, primeiramente, o histórico é o seguinte, né? Onde tudo começou, né? Na minha vida, como ele um envolvimento com a eletrônica, né? Começou exatamente com a revista Saber Eletrônica, né? Então tem aqui a revista Saber Eletrônica, e aqui essa revista de janeiro de 79 foi o primeiro artigo que eu publiquei na revista, né? Mas se você for observar esse número, para quem tiver acesso, tem aqui uma introdução feita pela editora, quando eu tinha 13 anos de idade e estudando na 8ª série do fundamental. Antigamente era a 8ª série
os primeiros 8 anos, né, que você estuda, né? Então você escreveu esse artigo na 8ª série? Eu estava na 8ª série e era na escola infantil Dom Henrique, né? E da onde que veio esse artigo, né? Antes de 79, obviamente, tudo começou quando eu vi uma revista dessa aqui na banca de jornal, entendeu? Eu ainda era um garoto usava calção, né? E aí me interessei lá pela revista, comprei, né? Compramos a revista, né? E eu comecei a me interessar, me envolver, fazer as montagens, né? E aí deu que eu comecei a ter um envolvimento com isso, com a eletrônica, comecei a compreender, né? E aí montei o circuito lá, que é um bip eletrônico, né? O circuitinho que você liga, faz bip, bip, né? Faz um bip. É totalmente analógico, né? E na época aqui, 79, né? A gente ainda estava muito no mundo analógico. E o interessante foi que eu resolvi fazer um artigo. Falei, eu vou fazer um artigo e vou oferecer para a revista para publicar, né? Eu fiz o artigo, né? E eu fui na editora, na verdade fui com meu pai, né? Ele me levou lá. E aí o professor Newton C. Braga, nos recebeu, né? E achou muito interessante, quer dizer, deu um maior apoio, deu apoio, né? E resolveu publicar. Colocou a historinha ali, tudo, tal, né? Então isso foi um momento marcante, foi o pontapé inicial de tudo, né? E eu lembro isso com muito carinho. Agradeço muito ao professor Newton Braga por esse acolhimento. Não seria qualquer pessoa que acolheria um garoto de 13 anos, né? Né? Um artigo lá, enfim, isso não aconteceria, né? E por aí começou a evolução da coisa, até a gente chegar num ponto, né? Foi evoluindo, né? Meu envolvimento com eles, de a gente publicar um artigo nessa revista 102, que era um medidor de gasolina digital, na época em que tudo ainda era analógico, né? Então você podia colocar esse medidor lá no seu Fusquinha, por exemplo. E essa revista, ela saía mensalmente? Mensalmente. Então, essa aqui é a 77 e essa daí é a essa 102. aqui é a 102. Então, foram aí uns quase 30 meses, aí 2 anos Sim, entre uma e outra. existiram outros artigos entre esse e este daqui. Mas você estava no colégio aqui ainda, você não estava na faculdade ainda? Sim, estava no colégio. Então, aí o que aconteceu? Eu acabei de me formar, de sair do ensino fundamental, aí ia para o colegial. Daí eu prestei e entrei na Escola Técnica Federal, hoje é lá o IFISP lá, né? Que curiosamente fica atrás da Escola Municipal que eu estava. Então, eu continuei ali. E continuei evoluindo na parte da eletrônica, enfim, né? Mas houve um período que, por razões próprias, inclusive começaram a ser profissionais também, houve um desligamento ali, né? Houve um hiato, né? Entre a gente nessa relação, né? Passado o tempo, né? Quer dizer, fiz o colégio técnico, né? Comecei a fazer estágio em várias empresas, fiz estágio na HP na época, que era HP Instruments, né? Não existe mais, né? Essa é a HP de instrumentos, a instrumentação eletrônica que existia lá, eu participei. Depois, como estagiário, né? Como técnico ali. Depois eu fui trabalhar na Scopus, que era as impressoras na época da informática, né? Também foi um aprendizado enorme, né? E depois disso, eu acabei indo trabalhar num banco, fazendo manutenção de impressoras como técnico e estudando na faculdade. Aí eu entrei na São Judas. Então na verdade você foi uma das pessoas que se interessou por eletrônica cedo, fez o curso técnico em eletrônica, e aí você
foi fazer faculdade de Isso. engenharia na São Judas. Da engenharia, fui fazer engenharia, fiz a São Judas porque a gente precisava trabalhar na época e eu precisava do curso noturno, né? E aí tinha aquela, né, aquela história, será que um curso noturno é bom, não é, né? Então, eu digo para vocês o seguinte, né? A evolução foi pelos dois lados, né? Eu acabei no banco terminando como analista de suporte técnico, desenvolvia software lá, e na época, mas era a época do grande porte, do começo dos PCs ainda, né? E, e eu havia terminado o curso de engenharia, né, na São Judas, né? Nesse interim, depois eu acabei saindo do banco, fui trabalhar em empresas de engenharia, aí fui trabalhar na Consat, trabalhava com a parte de satélite, a gente vendia redes corporativas, a parte de satélite, telecomunicações. Muita cancha foi eu adquirindo no banco, porque existia uma série de recursos, de sistemas ali na parte de telecomunicações. Então, o envolvimento da parte de telecom também começou aí, né? E aí resolvi, depois de ter me formado engenheiro, fazer querer dar aula, ser professor. Então achei que tinha espaço para ser professor. E nessa época, eu já tinha me formado, voltei lá na São Judas e falei com meus antigos mestres, né? O professor Júlio Luque e o professor Ângelo Zanini, né? Inclusive um abraço para vocês, né? Muitas saudades. E sei que naquela época ele pegou, eu falei, bom, eu queria dar aula aqui, tá? Só que você só pode dar aula aqui se você tiver mestrado. Aí eu falei, tá bom, vou fazer um mestrado e tal, mas é o seguinte, ó, o mestrado aqui é ou na USP, ou no ITA, é assim a regra. Eu falei, tá. Aí eu fui fazer o mestrado. Então me envolvi na USP, né, no laboratório, no LME, né, que é o Laboratório de Microeletrônica, né. O professor Javier Ramírez foi meu orientador, né? Um abraço para o senhor também. Eu vou replicar esse abraço também. Esteja onde estiver, né? Eu consegui fazer esse mestrado e desenvolver um projeto. Esse projeto, na época, era um projeto de um reconhecimento, né? De um sistema de reconhecimento de padrões. No meu caso, foi reconhecimento de flavorizantes. Ou seja, é o chamado nariz eletrônico, né? Então, eu desenvolvi esse projeto na época e, inclusive, fui suporte para outros trabalhos de mestrado e doutorado lá também, uma plataforma, né? Desenvolvi essa plataforma e desenvolvi ali um primeiro algoritmo para fazer esse reconhecimento, uma espécie de inteligência artificial. Logo naquela época, isso foi em 98. 98. E você fez o mestrado lá, mas o assim, o mestrado na USP ele não te ajudou, talvez na parte de ensino, mas era um pré-requisito, né, que era necessário para você dar aula. Não, muito pelo contrário, porque muito do trabalho que você faz no mestrado, você vai fazer o quê? Compilação de trabalhos. No doutorado, você vai fazer essa compilação, mas depois você vai propor, com base naquilo que você pesquisou, no estado da arte, enfim, em outros trabalhos, você vai fundamentar uma proposta a seguir. Isso é doutorado, no caso do doutorado. No caso do mestrado, você faz uma compilação das tecnologias, dos assuntos atuais, né? E aí faz o seu trabalho colaborando com essa plataforma, né? Então, a ideia é essa. Então, logicamente que o mestrado, ele colabora sim, porque uma vez que você tem que estudar, você tem capacidade de ensinar. Quem não estuda não tem capacidade de ensinar. Então, e tecnologia é aquilo, você tem que estar estudando sempre,
para poder estar ensinando sempre, porque a evolução é contínua. Muito bem, então, dessa época aí, eu consegui pegar, consegui entrar lá na São Judas, fui professor de laboratório, fui professor na engenharia da computação, fui professor na engenharia elétrica até 2006. Depois de 2006, eu fui para a Uninove, e aí fiquei lá até 2020. Caramba. 2020. Já tinha começou da pandemia quando você saiu do Uninove? Então, quando chegou a época da pandemia, teve ali uma situação de uma mudança que teve, logicamente, questão de aula online, etc. Tal, e aí abriu-se a porta para novos desafios. Então, aí, nesse caso, depois eu peguei e dei aula um tempinho na ETEC, no Albert Einstein, né? E aí agora eu, na verdade, até aposentei já, né? Na área de professor já, eu já estou aposentado. E aí, paralelamente a isso, né? Eu voltei a ter contato com o pessoal da editora, que na verdade é o Newton e o Renato, né? Nisso já houveram muitas mudanças, né? A revista era a internet da época. Da época que eu comecei. Isso eu ia perguntar, como que você falou que no dado momento que você trouxe esses dois edições, e tem algumas revistas aqui que a gente tem São novas. das novas. Mas como que foi tua relação durante esse tempo todo? Quer dizer, quando você parou aqui, me parece que, preciso fazer a faculdade, sim, manter o que acontece? a vida rodando aqui, sim, né? Sim, porque aí não dava tempo de fazer o que eu vou até falar que a gente faz aqui. Porque tudo que é proposto aqui, tanto nesses projetos aqui, ele é montado, ele é desenvolvido, ele é documentado, medido, né? É feito com um certo cuidado, né? E isso, logicamente, demanda tempo. E se você imaginar, você dando aula, você trabalhando, né? Não sobra muito tempo. Quando você está estudando engenharia, obviamente, você está mais focado com a situação acadêmica em si, né? Tá certo? Em desenvolver esse aprendizado que agora pode ser aplicado novamente. É isso que é a contribuição, pois ela retorna, né? Então, nesse inteirinho, houve esse hiato, e depois, mais à frente, eu encontrei o professor Newton novamente, né? O Renato, começamos a conversar e etc. E nessa conversa aí, também estava acontecendo na internet um movimento assim, poxa, tá todo mundo com saudade das antigas revistas. Estamos com saudade das antigas revistas, o que a gente vai fazer? Então, um propõe uma coisa, o outro comprou uma revista tal, etc. Mas o fato é o seguinte, né? O meio em si, o papel, né? Os meios e o formato das revistas antigas, elas deixaram de ter sentido uma vez que você tem outra fonte poderosa de informação que é a internet. Então você não vai... não faria muito sentido. Mas, então, numa primeira análise, não teria sentido. Por que você vai fazer uma revista se você pode colocar... tem essas informações já na internet, em outros formatos, etc. Tal. Mas aí tem o conceito da coisa. Qual que é o conceito? O conceito da revista é reunir de uma maneira simbiótica, com vários artigos, etc., uma visão e uma prática, um envolvimento, tá certo? Com a tecnologia eletrônica, com a tecnologia na área de eletrônica. Então, um conceito diferente aplicado a uma ideia antiga. Né? Bom, aí o Newton topou, falou, então vamos fazer. Né? E aí começamos a fazer a revista. E já estamos aqui no número 19. Número 19 que saiu agora.
A Tá? revista NCB E a eletrônica. revista NCB Ah, não é mais a revista eletrônica. é isso que eu ia perguntar. A revista eletrônica era da editora Saber, era a Saber Isso, Eletrônica. isso. A NCB Eletrônica é uma continuação natural pelas mesmas pessoas que já participaram da Saber Eletrônica. Exatamente. Com a mesma tendência editorial que existia na Saber Eletrônica, ou seja, se você lê uma Saber Eletrônica, tecnicamente a INCB vai aparecer em casa para você. Exatamente. E a ideia foi essa, obviamente que tudo tem sua evolução, né? Tudo evolui, né? Então agora, embora o formato, a estrutura seja semelhante, os assuntos já são assuntos diferentes, a colaboração dos artigos, né? Não estão só focados a projeto, estão focados para outros assuntos também. E a gente, obviamente, está trabalhando num leque, tentando trabalhar num leque cada vez maior de assuntos voltados à eletrônica. Porque hoje, o que está acontecendo? Diferentemente da era analógica, né? Hoje você está tendo uma fusão entre algumas coisas analógicas com algumas coisas digitais, com o conceito que hoje a gente já tem de inteligência artificial, eletrônica na área quântica, né? Ou seja, usando física quântica, né? Já são outros conceitos que são os fundamentos para as tecnologias futuras, entendeu? Então é como se a gente voltasse num ponto em que as coisas também começaram a evoluir daquele ponto, só que agora com um deslocamento de tempo. Então, lá na frente, a gente está fazendo isso. Então, por exemplo, você pega o professor Newton, por exemplo, ele se interessa, por exemplo, quando a gente fala de física quântica. Ah, mas é porque é uma novidade. Tá? Não, não é porque é uma novidade. É porque é o futuro. Os componentes que estão saindo agora são componentes que estão utilizando os fenômenos quânticos para operar. Um semicondutor, né, um transistor, por exemplo, ele tem sua característica, existem fenômenos quânticos ali. Quando você está utilizando os materiais, etc. Lá está acontecendo isso. Mas os fenômenos principais do mecanismo dele não se importam tanto com isso, né? Eu desligo e ligo, passa corrente, não passa corrente, aquela coisa toda. Eu estou mais explorando a corrente elétrica em si. Os componentes quânticos já começam a fazer outro tipo de coisa, ou seja, eu tento explorar tunelamento, eu tento explorar entrelaçamento, né, que são fundamentos, inclusive, da computação quântica. E uma coisa que eu notei é o seguinte, a estratégia, pelo menos que eu vi da Saber e da Saber Eletrônica e da INCB, é sempre um approach bastante prático, porque eu acho que dentro de todas as matérias que eu vejo, existe uma linha muito clara de, cara, é bom você, não fica só lendo, vai construir, experimenta um pouco a eletrônica que está descrita aqui. Então tem um approach muito prático de falar quais são as peças. Então até queria mostrar, Rafa, vamos mostrar uma edição da Saber, porque assim, da INCB, que acontece, existe a versão impressa, que acho que vocês devem fazer uma tiragem limitada aí. Sim. Mas deixa eu só fazer um... A parte impressa, já aproveitando seu gancho, a parte impressa, ela é feita por demanda. Se você quiser comprar a revista física, você pode pedir lá no site. E se você quer o eletrônico, ele está lá no site também. Agora, no site é gratuito. Entendi. A compra, ela tá mais... A compra tá só para pagar mais o material e os impostos, eventualmente, que estejam envolvidos na produção da revista física, né? Tá certo? Mas você pode pedir. Então, você tem o conteúdo gratuito aqui, né? E o conteúdo impresso, se você quer colecionar, se você gosta de ter uma revista à mão, enfim. Entendi. Vamos mostrar aqui como é que funciona a revista, quer dizer, a gente está vendo na tela aí como é que é uma publicação típica. Você entra aqui no site do INCB, né? Estou mostrando aqui
no computador, aí tem eu cliquei na última edição. Na última edição. Aí aqui mostra, tem um resumo, o que aparece aqui é o editorial daquela edição, um resumo, né, dela. Sim, sim. E aí você tem duas opções aqui, quer dizer, três na realidade, né? Você tem um PDF que você pode baixar. Isso. Você tem o Calameu aqui, é assim que fala? Calameu. Que parece uma revista, e tem aqui a versão impressa que você pode contatar aqui no... Isso, no Clube dos Autores. Tá, vamos mostrar uma aqui, essa última, ó, o PDF. Ixi, aqui eu tô sem internet, gente, desculpa. Eu deixei pronto, e aí eu fiquei sem internet. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Karma, que isso aí acontece no ao vivo, minha gente. Isso aqui tudo feito ao vivo, dá nisso. Vou tentando voltar aqui, eu vou fazendo uma pergunta, Rafa, enquanto isso. Como aconteceu o acontecível, eu vou fazer uma pergunta importante. Por que vocês não fizeram, por exemplo, um blog? Porque, por exemplo, uma coisa que existe para esse tipo de coisa, artigos, tal, que nem existe o Hackaday, que é um site internacional que faz isso, né? Todo dia ele bota um artigo de alguém que fez um projeto e aí linka para a página da pessoa. Porque, assim, quão importante é para vocês manter essa linha de vamos condensar e fazer uma edição de uma revista? Por que foi tomada essa decisão de fazer assim? Foi apenas porque as pessoas eram familiares com o formato anterior, ou existe uma escolha técnica por trás disso de juntar assuntos? É uma pergunta que eu tinha. É um composto Uhum. desses assuntos desses itens, né? Que você mencionou, né? Primeiro, porque nós percebemos que tinha necessidade, né? Existia o desejo das pessoas, né? Em ter o retorno da revista. Uhum. E veja que os projetos que estavam na revista foram colocados no site da INCB, lá no site do Newton. Então eles estão lá. Entendi. Aí vem aquela pergunta, mas se está lá, porque aqui a gente consegue emendar uma série de assuntos, entendeu? Num único meio. Ou numa única revista, num único veículo. Entendi. Então, por exemplo, lá no blog, você vai pesquisar um artigo, depois você vai pesquisar um outro artigo e assim por diante, certo? Aqui a gente já dá um formato para você mais ou menos definido, que não lhe limita, mas te ajuda a uma espécie de orientação. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Quer dizer, o público estava pedindo. Entendi. E o segundo ponto é que a gente vê o seguinte, mais do que qualquer coisa foi um desafio. Então, como fazer um meio antigo ser tão eficiente quanto ele foi na época. Entendi. Entendeu? Então, isso remonta uma série de assuntos, uma série de conceitos, né? Um deles é o seguinte, não é porque é antigo que não é bom. Não é porque é velho que é ruim. Não é porque é obsoleto que você não pode ter alguma aplicação daquilo. O caso, por exemplo, das válvulas. Sim. Ela é obsoleta, mas ei. Mas ela funciona, quer dizer, e funciona muito bem para diversos casos, né? Que nós vamos Entendeu? falar já do amplificador aqui. Então, sabe? Então, não existe aquela história de tipo página virada. A gente pode voltar no tempo e ir adiante, aproveitando coisas boas, aproveitando coisas que talvez, inclusive na época, não puderam ser implementadas por questões tecnológicas. Ou seja, você fez um upgrade na revista. Isso. Para poder mostrar. Aliás, agora a gente consegue mostrar ela aqui, gente. Dá para mostrar aí, Rafa? Vamos ver se eu tenho. Aqui eu tenho internet agora. Então, essa é a versão em PDF, né? Quer dizer, ela vem tal qual a revista que você mostrou impressa aqui. Então, a gente tem capa, tem... É igualzinha, é a mesma. Isso que você está mostrando aqui, no display, né? É a mesma coisa que você tem na parte impressa. E você, como editor, faz toda a versão, tem um editorial com uma explicação do que tem na revista. Exatamente. O editorial é um resumo do conteúdo da revista, dos nossos colaboradores, enfim, das pessoas que estão integradas aí nesse trabalho.
E a seleção do que vai entrar, por exemplo, em uma edição é tomada por vocês, quer dizer, pensando numa linha, quer dizer, essa revista aqui nós vamos falar de um certo tema, ou tá aparecendo bastante projeto de um certo tipo, vamos colocar numa edição, como que você seleciona? Existe um planejamento para isso, tá? Existe um planejamento para isso, dos projetos que a gente vai desenvolver e fazer o deployment durante o ano, né? Então já existe aí uma sequência, que pode mudar ou não, dependendo muito também do interesse. Esse é o outro ponto importante, porque o que acontecia com as revistas antigas? Você não tinha uma referência exata de que direção você ia tomar. Então, coloca um projeto, coloca outro, tal, etc. E aí, às vezes, alguma coisa que vinha a ser um assunto de interesse na época, né? No momento que a revista estava sendo feita, enfim, aí ela ia ganhando uma direção. Hoje não. Hoje, como você está inserido numa comunidade extremamente dinâmica, de vários assuntos, de vários projetos, de vários interesses, enfim, o que acontece? A gente tem que pegar e ficar mais ligado nisso. Então, os assuntos, eles vão entrando à medida que a gente vai fazendo sensoriamento dos assuntos. Entendi. Né? Então, se futuramente... Olha, tem um interesse grande, por exemplo, como eu estava falando, em física quântica. Tá certo? Ou todo mundo está interessado, que componentes são esses que estão aparecendo? Porque é possível até que torne toda a eletrônica atual obsoleta, como foi a era das válvulas. Sim. E, aliás, até uma coisa que eu ia anotar, né? Quer dizer, além da revista, você falou que tem alguns projetos no site, né? Tem todos eles lá. Isso. Mas também existem outras iniciativas que vocês têm no INCB, que é fazer a leitura de alguns projetos, de algumas coisas lá no YouTube de vocês. Quer dizer, aí acaba sendo um material de apoio à revista e vice-versa. Quer dizer, quem gosta mais do formato revista, lê a revista, se tiver alguma dúvida, por exemplo, consegue ir vendo esses vídeos, né? Como é que funciona isso? Esses vídeos, eles são A gente faz o sistemáticos? seguinte, ó, cada vez que é publicada uma edição, nós fazemos lá o que a gente chama de Clube da Leitura. Né? Agora vai mudar o nome e tal, mas o clube, a base é um Clube da Leitura. Então, o que acontece? A gente faz uma leitura da revista, e vai com essa leitura mostrando os projetos, etc., e vai pegando também as dúvidas dos leitores também para a gente ir resolvendo, né? Então, é uma maneira de você explicar. É simbiótico isso, né? Quer dizer, o evento no YouTube, ele ajuda a revista, assim como a revista ajuda no evento. E ajuda nos outros também. Então, veja, muitos projetos que o professor Newton e a editora, né, a revista Saber Eletrônica, fizeram no passado, muitos são do Newton. Então, ele tem assim, uma biblioteca enorme no blog. Certo? Tá tudo ali. Né? Tem projetos para todo lado. Agora, como você pega e direciona esse banco de informação, tá certo? Para o exercício do aprendizado de eletrônica que se tem hoje. Como é que você faz? Então, por exemplo, você fala assim, olha, tem uma revista, mas tem lá montagem, certo? Veja, se você tem uma revista que tem montagem muito complexa, ou montagens muito complexas, por exemplo, isso exclui uma quantidade de um certo público que está querendo iniciar e dizer, mas eu não posso começar com isso, com esse canhão aqui. Não posso começar com esse projeto grande. Então, eu tenho que começar com um projeto pequeno. Da mesma forma que eu, por exemplo, aprendi eletrônica assim. Você coloca um componentinho, aprende como ele funciona, aprende outro, etc. Então, tem iniciativa lá do Instituto que eles estão fazendo isso agora lá com a turma da mecatrônica lá, para montar esses primeiros projetinhos, etc., começar a entender como funcionam as coisas, tá? Esse é um lado. Agora, é um segmento.
Não é a tônica da revista. Uhum. A revista ela vai ser tão eclética quanto o próprio mercado está exigindo. Quando eu digo mercado, é o interesse das pessoas, tá? Uhum. Entendeu? Não existe fins lucrativos aqui no processo. Uhum. Mas, no sentido de aprendizagem, eu quero começar a eletrônica agora. Como é que eu faço? Então, vai começar com um projeto pequenininho, que você entende o que ele faz, qual a aplicação. E não é só o projeto da eletrônica em si. É também a finalidade. Vou montar um alarme. Então, a finalidade é um alarme, né? Então, como é que você vai montar esse alarme? É um alarme fotodetetor, ou é um alarme de peso, enfim, tá certo? Então, tem uma finalidade e você vai resolver esse problema através de um circuito eletrônico. Uhum. Hoje, o que a gente faz? Você faz isso por hardware, que seria montar um circuito eletrônico, ou por software. Pega lá um chip e programa ele. Uhum. Então, aí você tem aquela seção do Arduino, tem a seção de PIC, tem a seção de outras plataformas, ESP32, enfim. Então, a coisa, ela cresceu, né? Uhum. Então, não é isso aqui, quando a gente mostra a revista eletrônica, a Saber Eletrônica Antiga, é uma espécie de romantismo, porque ela em si, você pode aprender eletrônica lá, entendeu? Mas hoje, você teve, por exemplo, eu não vou aprender num circuitinho. Uhum. Mas o cara fala, não, eu quero montar um Arduino lá, tal, entendeu? software. Como é que eu ligo uma coisa na outra? Tal. Então, também mudou isso, Uhum. tá certo? Enfim, a revista, o plano dela é sempre cobrir ter a maior cobertura possível, o maior spam possível, para você poder pegar todos os diferentes segmentos. Tem muita coisa, entendeu? Então, ela se propõe também a ser dinâmica, tá? E, obviamente, também, completando, a revista também orienta fornecedores, orienta tecnologias, né? Olha, está saindo essas tecnologias agora, os fornecedores são esses. Hoje a gente tem outros problemas que a gente não tinha tanto no passado. Fornecedores confiáveis. E hoje você vai comprar, tem componente falso. Aí, então o sujeito vai lá, monta, né? Monta com todo cuidado, etc. Pô, mas não funcionou. O que está acontecendo, né? Não funcionou. O que acontece? O que eu faço? Entendi. Aí você vai ver o componente que não está Falsificado. legal, entendeu? Então a gente tem. São outros tempos. Uhum. Mas o desafio é exatamente esse. O conceito da revista, o espírito da revista, ela continua. É isso. Eu acho que tem um grande campo aí, porque as pessoas tendem muito a pular numa única coisa e falar, essa coisa é a solução do momento aqui. Em algum momento a revista foi a solução do momento. Isso foi com CD, com rádio, com TV, com tudo que foi vindo de evolução tecnológica, e muita gente tende a falar, acabou. Passou o momento disso aqui. Quando na realidade sobra sempre o nicho das pessoas que gostam daquele meio. Quer dizer, tem gente que ouve bastante rádio, tem gente que ouve amplificador valvulado, tem o cara do LP, tem o cara da revista e tem o cara do vídeo. E o legal é que vocês têm materiais para complementar todos esses. Exato. E aí vem a pergunta, quem pode participar? Vamos supor que o cara é engenheiro, tem um projeto e ele fala, pô, isso aqui seria legal para ensinar eletrônica e eu não vi nenhuma INCB eletrônica. Qualquer pessoa pode participar, submeter projetos? Como funciona isso? Inclusive, eu convido aí ao público que está nos assistindo, né, se você tiver um projeto, tiver uma ideia, etc., que você queira publicar, você tenha condições de fazer um artigo, né, gosta de escrever e tal, você pode pegar e mandar para a gente, entendeu? A gente vai analisar, vai verificar... inclusive, logicamente, a viabilidade, se realmente aquilo lá funciona, né? Se você já montou um protótipo disso. Se você é um profissional da área, também é muito bem-vindo, porque a tua experiência é importante para complementar os assuntos da revista. Então, convidamos a todos, professores também, né? Então, a gente convida a todos para participar. É um projeto em que
nós estamos, através desse meio, dessa mídia, né, que está interligada com outras mídias, tá, na difusão do conhecimento. Esse é o conhecimento. Conhecimento na área de tecnologia. Então, todos são convidados. E aí, complementando e respondendo o restante da pergunta, o que a gente faz é analisar o artigo, etc., para ver se ele tem uma consistência, se está tudo de acordo com os parâmetros que a gente adotou para a publicação, né? E isso é interativo. Você pode corrigir isso, acertar aquilo, tal, enfim, normalizar a coisa para poder ser publicado. Então, não tenha medo. Pode propor à vontade, né? Que a gente sempre vai dar um feedback, vai dar um retorno para vocês. Isso é muito legal porque abre as portas para mais pessoas participarem, né? Sim. Ao mesmo tempo, isso gera um alto volume de trabalho para vocês, né? Quer dizer, a gente estava conversando, vocês têm outros trabalhos junto com a NCB. A NCB é uma iniciativa que vocês fazem, não sei se é tempo integral ou se é boa parte do tempo. Como é que vocês tocam esse tipo de coisa, cara? Olha, muito trampo, cara. Cada um tem um nível de expertise próprio, né? O Renato, por exemplo, eu digo que ele é o cérebro, é o ponto central da coisa. O professor Newton é o cérebro da coisa, né? E a gente contribui. Então, qual que é a nossa contribuição no nicho daqui da revista, tá certo? É tentar ter um bom material e propor uma boa consistência, né? E uma experiência de alguns anos de professor ajuda bastante. Você bate o olho e você já vê que tem coisa errada, você já vê que, né? Então, cada um tem uma expertise, né? Que se complementam e ajudam a dividir essa carga de trabalho, né? Evidentemente que toma um certo tempo, evidente, né? Mas é aquela história, né? É no nosso tempo de lazer. É um baita lazer que ocupa bastante tempo. Quer dizer, além disso, vocês têm seus próprios projetos, suas coisas que vocês fazem além da revista. Quer dizer, e eu queria falar sobre um dos projetos que me chamou muita atenção, porque o gancho todo puxado primeiro da Saber, depois para a INCB, veio do Pedrone, Augusto Pedrone, que esteve aqui no Marracast 2. Pedrone esteve aí, conversou com a gente, falou: eu aprendi eletrônica pelas revistas. Abraço, Pedrone. Pedrone, você foi o cara, tá? Apostou no Marracast, foi nosso segundo convidado. Os primeiros foram o João Paulo e o Johnny, que vieram aqui, mais do que apostaram, levaram o podcast nas costas. Eu vou aproveitar aqui, então, já que você quer falar do assunto. Vou deixar aqui as revistas. Claro, muito obrigado. Tá, serão lidas... Certamente serão lidas no formato físico, porque, olha, eu vou te falar, eu não fiz a transição, pelo menos não para eletrônica, para livro-texto, deixa eu colocar elas aqui, as revistas da NCB, eu não fiz a transição para eletrônica, para o modo eletrônico de leitura de coisa técnica. Quer dizer, na faculdade ainda foi até a faculdade foi uma geração que foi de livro. Tava começando a parte e tal, mas as minhas aulas ainda eram transparência, não era PowerPoint, era aqueles projetores. E era tudo por listas e livros, então eu acostumei a aprender eletrônica lendo formato físico. Para mim é muito mais fácil. Você pega um livro no Kindle, por exemplo, de programação, pô, é horroroso ler naquilo lá. Ou você vai ver um código naquilo lá, é horrível. Aqui você tem a chance de você, editorar o código, tipo, você mostrar um pedaço aqui, um pedaço ali que fica legal. Você tem eu acho que a revista você pega na mão aquilo que é a informação, né? E a revista não conecta na internet e não manda notificação, não tem WhatsApp na revista. Então, para mim, é um mega ajuda isso aí. Tanto com as revistas quanto os livros. Porque uma das preocupações é que os livros em si, embora tenham muitos ainda, né? Teriam uma tendência de desaparecer, né? Gente fala. Em formato físico, né? Mas o fato é o seguinte, nós, humanos, somos analógicos, né, cara? Então, o nosso negócio é tátil, ler, ir, voltar, etc, tal, no seu ritmo, na sua velocidade, na sua forma. Não que o meio eletrônico não faça isso, mas o fato de você manipular
como você mesmo disse, tá certo? Marcar uma página e já ter aquela dinâmica de voltar, já pegar de novo, etc. Interagir. Muitos, eu mesmo fazia isso na época que está estudando, enfim, em várias vezes, e ainda faço até hoje, de você fazer anotação, né, a lápis ali do lado da margem, né? Olha, isso aqui, fazer uma anotação ali, ó, observe isso aqui e tal, etc. Entendeu? Então isso é muito interativo. É analógico, cara. Eu acho que assim também tem uma coisa, por exemplo, vamos supor que você pegue isso aqui e vai ler lá no seu quarto, ou em algum lugar na tua casa lá. E aí você não leva o telefone, não liga o computador. É uma sensação, às vezes pode até ter acabado a energia na sua casa, você botou a vela lá pra ler alguma coisa. Cara, em qualquer situação, parece que você e o conhecimento trancafiado num lugar e ninguém vai te amolar ali. E você é uma conexão com o conhecimento que eu acho que nos meios digitais ela acaba ficando um pouco em segundo plano porque ela está nivelada com notificações, notícias, chats, redes sociais. Ela fica no mesmo nível. Quando você leva para o teu quarto uma revista, abre e lê, é a tua única atenção naquele momento, parece que tem uma conexão especial entre eu e o que está escrito na página, que eu não preciso de mais nada, eu preciso daquilo que está na minha mão. A gente pode exemplificar isso no seguinte, você imagina você numa praia, certo? Tá aqui o mar, os 2 coqueiros, você colocou uma rede, certo? E você vai ficar lá curtindo a tarde. É melhor curtir a tarde com um livro ou com o celular? Certamente com o livro, certamente com o livro. Senão você não sabe, é uma desconexão com uma coisa, com o mundo, e uma conexão com a outra. E a sensação de aquele pedaço de papel tem tudo que você precisa ler. Quer dizer, eu não vou precisar clicar num link aqui dentro da revista para ir para outro lugar. Pode ser que agora, com o mundo digital, né? Se eu quiser ver o código completo do Arduino que está lá, eu talvez precise ir num lugar. Mas o legal do formato revista, quer dizer, ao invés de você imprimir um blog e levar para a praia para ler, por exemplo, é que aqui vocês juntaram o conhecimento numa edição e eu posso levar isso aqui e falar, todo conhecimento que eu tenho que saber dessa edição está aqui. Não preciso clicar num link aqui para outro lugar. Entendeu? Exatamente. Que eu acho que é uma grande sacada desse tipo de formato. A impresso, ou que você imprima a edição, o PDF, e leve lá, mas tá lá juntinho o conhecimento que você tem que ter. Eu acho que isso aí é um formato muito feliz e, para mim, melhor do que ler um artigo num blog que ele acaba ficando muito curto ou muito espalhado. Quer dizer, você tem que ir na página 1, página 2, tem que clicar no não sei o que. Acho que isso aqui já está convenientemente formatado para você levar. Pô, é isso que eu preciso ler. Você pegou o conceito perfeito. E é por isso que eu acho que com certeza eu vou me dar bem até com a versão impressa. Acho que eu vou ser o cara que vai clicar lá para comprar as edições que eu vou querer ler. Legal. A edição física. Cara, eu queria agora ir para os projetos, porque tem muita coisa na revista. E aí, conversando contigo, obviamente, como a gente chama Marráudio, né? Tem o Marracast, né? Que é o podcast, mas a Marráudio é a empresa. E a gente conversou com o Pedrone, que é o cara que falou que puxou todo esse gancho da Saber, da NCB. Eu acho que nada mais justo, né, do que a gente trazer um projeto de áudio para comentar como a revista aborda esses projetos. Tem muitos outros projetos, quer dizer, existe um banco, acho que inesgotável de coisas que se podem colocar. Mas eu queria trazer o projeto do amplificador valvulado, que é teu projeto, né, lá na revista. Isso. E aí, se ele está numa edição, eu vou puxar ele. Se você quiser, ele está numa edição física, eu quero pôr na tela, essa aqui é a edição... Olha o número. Edições 15, 16 e 17, se não me engano. É isso mesmo. Se você quiser puxar 15, né, ó, tá aqui a fotinho do amplificador, né? Pode mostrar mais, Gasparetti? Eu quero pegar aqui, enquanto eu pego foi o que eu falei, aqui a gente faz ao vivo. Eu vou puxando a edição aqui, enquanto ele vai fazendo a amostra da revista. Eu vou abrir o PDF. Essa daqui é o número 1. Aí. Depois você tem a número 2 e a número 3, porque o projeto não é pequenininho. Tá? E não é que ele é complicado, tá? Mas como o conceito é ensinar o que você fez, explicar e ensinar o que você fez, como o conceito é esse, então a ideia é que você, tá aqui na tela, né? É que você absorva o conhecimento. E esse é um amplificador valvulado completo para áudio, né? Esse amplificador é o seguinte. A ideia foi juntar o passado
o presente e o futuro num cara só. Uhum. Então, o que nós fizemos aqui? Ele é um amplificador Deixa eu trazer ele aqui, a capa da matéria. valvulado, controlado por microcontrolador. Aí Deixa eu você vai me perguntar... Tô procurando aqui, calma que eu vou chegar lá, mas pode apresentar. Vamos lá. Tô chegando lá. Então a ideia, o conceito era esse, tá? Você juntar o passado, o presente e o futuro num único projeto. Então a gente tem de tudo nesse amplificador. Você tem desde a válvula até o microcontrolador. Eu passei. É software. Gente, eu passei, desculpem. Foi o seguinte, eu vou fazer uma coisa que eu não posso fazer no livro, tá? Mas eu posso fazer na revista eletrônica, que é digitar um Ctrl F aqui e procurar um amplificador. Página 48. Você podia ir no índice também. É verdade, né? Pronto, chegamos aqui no amplificador. Quer dizer, aqui está o artigo. Então, esse artigo ele é um exemplo na realidade, de projetos tais quais tantos outros. Então, esse aqui tem uma estrutura de um projeto típico que vocês mostrariam na revista, né? Sim. Então, aqui a foto, você estava falando algumas coisas aqui da frente dele. Era legal. Cara, pode falar o que você quiser agora. Então, a ideia foi o seguinte, como eu disse, juntar o passado, o presente e o futuro, tá? Então, se você olhar essa unidade aqui, por exemplo, é uma unidade microcontrolada aqui. Uhum. Que controla alguns parâmetros e alguns procedimentos do amplificador valvulado. Por que foi isso? Então, se você pegar a revista 15, o que ela fala? Bom, quais são os problemas, quais são as situações que você precisa corrigir ou tomar cuidado num amplificador valvulado? Então, já começa por aí. Primeiro, as válvulas não são baratas, são caras. Então, como elas são caras, a ideia é que você prolongue a vida útil delas o máximo possível. Uhum. E como é que você faz isso? Você tem que controlar a alimentação, a energia do filamento, você tem que controlar a energia do anodo, quando você faz a polarização. Você tem que controlar a temperatura. Então, você não pode fazer certas coisas. Por exemplo, você pega e liga a válvula, por exemplo, já polariza ela, por exemplo, fria. Eu vi o caso, por exemplo, das antigas lâmpadas de filamento, né? Hoje a gente tem essas eletrônicas a LED, mas aquela de filamento, quando você ia lá no interruptor, pum, ligava, ela puff, e queimava, ou seja, ela dava aquela piscada. Por quê? Porque ela sofreu ali um choque térmico. Isso pode acontecer com a válvula também. Então, a ideia aqui que é, por exemplo, no filamento, você colocar a alimentação de maneira suave. De maneira suave. Outra coisa, você que, por exemplo, o amplificador valvulado, ele gasta muita energia. Então, você pode colocar ele no modo standby. Ou seja, com a metade da energia... E aí você só complementa quando você vai entrar em operação. Então o sujeito, por exemplo, pratica um baixo com um amplificador, liga lá o baixo para tocar o amplificador, aí de repente ele quer tomar alguma coisa, quer dar uma descansada, etc. Mas ele não quer estressar o amplificador. Então ele vai lá e coloca aqui através dos comandos para o modo standby, certo? A temperatura, por exemplo, você chega num determinado nível de temperatura... E aí você quer, por exemplo, desligar o amplificador. Desligou o amplificador, tá certo? Para evitar que haja aquele choque térmico novamente, ele não deixa você ligar até ele atingir a temperatura ambiente. Então, todos esses procedimentos, esses cuidados, foram programados no microcontrolador. Então, o microcontrolador gerencia tudo isso para você. Outra coisa. Por exemplo, você não pode ligar o amplificador valvulado sem carga. Esse é chamado single end, então ele tem um transformador. Você não pode ligar ele sem carga. Por quê? Quando ele está sem carga, aquela bobina do transformador gera alta tensão. Eu mesmo experimentei isso lá, tá? Quando você deixa aberto, ele vai gerar alta tensão e faiscamento, por exemplo, nos terminais. E pode gerar faiscamento interno e estragar a válvula. Então, esse microcontrolador checa se os alto-falantes estão ligados.
Para você não estourar a potência. Se não está ligado, ele não deixa ligar. Então ele faz uma série de checagens e verifica a tensão, né? Tudo é mostrado bonitinho, a tensão de polarização, a tensão da alimentação, para saber se está dentro dos parâmetros. Fora dos parâmetros, ele alarma e não deixa você ligar. Entendi. Então ele gerencia tudo isso. Você pode montar sem essa unidade? Pode. Até a gente sugere, você pode. Só que aí você vai voltar a correr todos esses riscos. Entendi. Entendeu? E o amplificador em si é um amplificador valvulado com uma ECL82, por isso que chama-se ECL82. Ele chama PIC SL82 porque o PIC é um controlador que faz Isso. Isso. Ah. PIC SL82, porque o SL82 é a válvula. E aqui na matéria, no artigo, a gente tem a apresentação, a introdução, quer dizer, Então, você está fazendo esse preâmbulo explicando para a pessoa. Exatamente, tá? Eu resumi aqui, mas é o que está no artigo. Se você for deslocando aí, tem aqui uma explicação básica de funcionamento de válvula, né? Os elementos da válvula aqui. Ó, você que é do áudio, tá? Que usa fone de ouvido, eu sei que vocês seguem meu canal por causa do fone de ouvido. Não sei se você sabe, Gasparetti. Não. Eu fui o projetista do primeiro fone Bluetooth projetado inteiro no Brasil. É mesmo? Parabéns. E assim, muita gente chega no canal da Mahaud por causa desse meu envolvimento com o projeto da Cuba, que é a empresa que fez o fone. E eles todos têm muito interesse em áudio, em coisas de alta fidelidade. Então, esse assunto cai como uma luva para o pessoal que me assiste, que por causa do meu envolvimento com a Cuba. Então, você que curte o áudio, que eu sei que você está me vendo aí, que gosta de fone de ouvido, que propõe, vamos fazer um áudio hi-fi para fone de ouvido, com válvula, que você vai comprar um valvulado, esse artigo não é só para quem quer montar, para quem quer aprender como funciona uma válvula, se a válvula está funcionando, se não está. Existe hoje muito no mercado aparelhos que são portáteis e valvulados. E a gente explica para a pessoa, cara, num portátil com 5 volts não dá para você ter uma válvula dessa que tem aí, é uma lâmpada, que o cara botou aí para te enganar. E a gente explica a pessoa, não, mas tá falando que tem a válvula e tal. Venha ler esses artigos, é muito importante esse conhecimento e tá aqui com certeza de uma forma bastante acessível para quem não conhece. Se você quiser seguir aqui, eu vou mostrando, tá? O funcionamento básico, só para quem realmente nunca viu. Então, ó, tem aqui tudo, ó, desgaste do filamento, fadiga de material, ou seja, a primeira parte foi os requisitos de projeto. Nós estamos fazendo um projeto aqui. Uhum. Então, são os requisitos de projeto. O que você quer fazer e o que você quer preservar, com as suas condições de contorno desse projeto, o que você tem que preservar. Então, o objetivo foi preservar as válvulas de forma a você atendendo os parâmetros para diminuir o desgaste e o risco dela queimar, tá? Então, você tem lá desgaste de filamento, fadiga do material, deterioração do vácuo. Por exemplo, esse aqui, ó, deterioração do vácuo significa o seguinte, ela é um vidro. A válvula é vidro. Então, o que acontece? Esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, o que acontece? Entra ar pelo... Vai trincando. Tem microtrincas. Essas trincas, o ar entra. Quando o ar entra, vai mudando aos poucos o parâmetro de funcionamento da válvula. E isso pode levar, obviamente, até distorção ou mesmo a queima da válvula, né? Então, a queima dos elementos, desalinhamento dos elementos. Se você olhar uma válvula, tem lá um monte de placas, né? Que elas precisam estar devidamente alinhadas para funcionar, né? Uhum. Oxidação dos contatos. Então, ou seja, vários parâmetros aqui, e aí eu convido o público a acessar esse artigo, né? Você vai ver que tudo isso aqui resultou no quê? Pode ir seguindo, por favor. Aqui acho que está explicando a classe do amplificador. Aí tem a classe do amplificador, que é a classe A, que é a classe que gera menor distorção. Uhum. Né? Você tem vários, classe A, classe AB, aí agora tem classe G, classe H, classe D, vários tipos de amplificador. Eu acho que para ensino o A acho que é o mais, o mais tranquilo. Sim, né? Você tem lá com polarização de transistor, ponto quiescente, etc. Tal, que é mais ou menos, ou praticamente, o que a válvula faz. A válvula é um transistor de efeito de campo. O transistor de efeito de campo a válvula representa a melhor representação de uma válvula termiônica
em ambiente de semicondutores, tá? Bom, aí você está explicando a classe do amplificador e aí como fazer cada uma das coisas, quer dizer, tá mostrando que é um amplificador de 6 watts Sim, ó, aqui, produz né? a potência, qual a potência que você produz, aí tem o circuito de rampa de aquecimento. Então, se você for desenvolvendo aqui, pode ir até em frente, É, eu, porque... eu vou seguir porque o artigo é bem longo, mas Não, ele exatamente, ele faz tudo isso e aí ele mostra aqui o diagrama em blocos, aqui na de como é esquerda, um né? amplificador. Então você tem aqui do lado esquerdo aqui, né, um microcontrolador com vários sistemas para interagir com o amplificador e do outro lado o amplificador valvulado. E o importante, o microcontrolador não interfere na estrutura básica do amplificador valvulado. Porque qual que é a ideia? É manter a fidelidade da válvula, a A qualidade da integridade válvula. do som. Isso, então ele não envolve. O que ele faz é gerenciar os elementos periféricos que alimentam e controlam esse circuito. E aqui a gente tem o que eu sempre chamo a atenção de todo mundo que faz os artigos, né? De todos os colaboradores, de todos os interessados, que tudo que é desenvolvido, ele tem uma referência bibliográfica. Aí que entra a questão que você falou do mestrado, bem puxado, quer dizer, Exato. é uma coisa básica de ensino que você fala, meu, olha, tem aí o cara pode olhar aqui, Porque ó. às Eu vezes tirei, você né? cita coisas ali no artigo, a qual tem que ter a sua referência. De onde você tirou isso aqui? Da onde... Porque, por exemplo, Gasparetti, você é um especialista em válvula, em amplificador valvulado? Não. Mas eu posso fazer um artigo valvulado? Posso. Posso fazer um projeto, como você mesmo pode ver? Posso. Ué, eu sou engenheiro. É nesse ponto que a gente está, que é o fulcro do Instituto. Você pode fazer o que você quiser, desde que você siga uma metodologia e você desenvolva o conhecimento. Não é aquela história de pegar e colocar qualquer coisa e fazer, pronto, tá tudo certo, funcionou. Entendeu? Porque nós estamos carecendo disso. A qualidade da engenharia caiu. Embora existe muita tecnologia, nossa, coisa maravilhosa. Mas pode ver se a qualidade é a mesma. Quanto tempo dura um equipamento? Entendeu? Virou um elemento descartável. E mais, se fala muito de poluição do ambiente, etc. Quando você faz equipamentos eletrônicos que duram muito pouco, o que você faz depois? O que você faz depois? Joga fora. E se ao mesmo tempo durar muito esse equipamento, você não vende, né? Pois é. Próximo, né? Pois é. Próximo. Mas veja qual é a diferença. Produtos descartáveis viram lixo. É verdade. E esse lixo é um lixo que custa caro. Pior que é mesmo. Por exemplo, você faz um produto de má qualidade para vender a preço baixo, por exemplo, você gastou energia, gastou plástico, petróleo, gastou um monte de coisa. Combustível de avião. Combustível, tudo. Embalagem. Certo? Você gastou tudo isso. Aí esse recurso dura o quê? 3 anos, 2 anos. Aí você faz de novo. Aí você faz de novo. Aí você faz de novo. Obviamente que todo subproduto disso tá cobrando um preço indireto, né? É um baita caso, porque se você ver, eu participo de 2 comunidades de eletrônica no Facebook, você deve participar de outras tantas, né? E um dos temas que é muito interessante para falar aqui daqui é que você não encontra técnico fazendo sucata, pegando coisa de sucata de iPhone, de tablet, achei isso aqui na sucata, vou usar. Mas se você pega um receiver da década de 70, 80... Ele permite. Porra, eu vou abrir isso aqui, eu vou pegar o capacitor, eu vou arrumar, vou botar na sala para tocar, não sei o quê. Tá cheio de carcaça de produto eletrônico sendo utilizada pelo pessoal que toca eletrônica de fato, né, no dia a dia. E eles, cara, constroem coisas e coisas dentro dessas carcaças, reaproveitando placas originais. Eu acho que é uma questão de acessibilidade também, porque eu acho que aí você falou do componente quântico,
eu acho que é um grande desafio porque os novos componentes e técnicas, elas são muito difíceis de você manipular e fazer alguma coisa dentro de casa. Já esses receivers, computadores mais antigos, é mais palpável. Eu acho que é mais fácil da gente mexer e entender o que está fazendo, né? Exato. E acho que tem a ver com a cultura do design também. Você pegar um cara como o iPhone, por exemplo, o Android, lá, um telefone Android, esses super novos, né? Eles são de um nível de integração que não dá pra você fazer nada lá dentro. Quer dizer, não cabe uma folha de papel ali. É Tanto, aquilo. quando o cara trocou o conector aqui, botou um. O cara colocou um negócio de fone de ouvido aqui no iPhone. Ele modificou o iPhone dele para recuperar a entrada de fone de ouvido, a saída, para você poder ouvir música. Cara, ele teve que encaixar um conector aqui onde não tinha um espaço para passar uma agulha. Então, isso aqui não oferece muitas oportunidades para que a gente mexa e modifique, ao passo que outros projetos dão essa. Que são projetos que eu acho que têm mais responsabilidade com a manutenção aí da Exato, eletrônica a longo que prazo. Né? permite manutenção. Então, isso que acontece, poupa o meio ambiente. Todo mundo está preocupado com o meio ambiente, mas o fato é esse. Você faz produtos de baixa qualidade, que consomem energia, que emitem carbono, aquela coisa toda, tá certo? E depois você usa um ano e meio, e aí ou está obsoleto, até obsolescência você até pode entender, mas quebra, é descartável, entendeu? Só que esse subproduto volta para o meio ambiente e com um monte de coisas que metal pesado, etc. Então, esse tipo de coisa é que nós estamos vivendo um momento também de irracionalidade. Está mudando, está mudando. Estão entendendo que você pode pegar e ter um produto que tem uma longevidade maior. Quantos telefones, né, não são trocados porque a bateria deu problema? Como eram os televisores antigos. Logicamente que eu vou fazer aqui uma exemplificação talvez um pouco exagerada, mas o fato é o seguinte, os televisores a válvula, quando queimava, você mesmo apagou aqui a válvula, trocava e punha outra. E voltava a funcionar, porque o resto era uma carcaça mais bruta, mais resistente, etc. Tal. De vez em quando um outro capacitor abriu o bico ali, você tinha que trocar. Né? Mas permitia a manutenção. É o que você está falando. Você vê, o pessoal vai fazer manutenção num telefone desse aqui, até consegue fazer, mas até um certo ponto. Aliás, o pessoal do Instagram que segue lá, eu tenho 2 ou 3 empresas que eu sigo, que eles me seguem aqui no Instagram, que eles fazem milagre, cara. Então, É milagre. Para recuperar um cara desse, porque as fábricas, elas lutam com todo o poder. Assim, quem não é uma revenda oficial, ou que está tentando construir uma reputação como técnico de eletrônica consertando o celular, é uma luta contra um nível de integração que é praticamente proibitivo de você fazer é manutenção. maciço, é industrial, enfim, as técnicas que você tem de construção de um equipamento desse, por exemplo, e também, no caso do celular, você vê que tem qualidade. Sim. Tem qualidade, né? Porque não tem outra saída, senão logo que queima na mão isso aí, desaponta o próprio consumidor. Sim. Né? Mas é um nível de integração muito grande, etc. Mas eu estou dizendo até de outros produtos. Sim. Outros sim, produtos. sim. Você estava falando de fone? Esse fone é um caso. Inclusive a proposta da Cuba, que é a empresa que eu prestei serviço, né, que a gente fez lá o fone, é que tem um fone modular, que você pode consertar e trocar as peças quando elas quebrarem. Que então, legal. é um fone totalmente nacional, desenvolvido aqui no Brasil, vendido, acho que vende para o mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil. Ali, inclusive, eu queria ter o Léo aqui. Léo, se você estiver vendo esse vídeo, não sei se você vai estar vendo, mas por favor, considere vir, porque vai ser muito legal o papo também. Eu acho que o legal desse fone é que ele entende o problema da pessoa. Porque quantos fones a gente não jogou fora porque o cabo quebrou? Exato. Aí você fala, pô, mas é um cabo, cara. Aí você tem que abrir o fone. Aí você vai abrir o fone, é um plástico colado ali. E o que ele fez? Botou um conector? E não são coisas de outro mundo. Mas são coisas que você pensa na manutenção como premissa, você vai falar, vou pôr. Mas você percebe que interessante, você coloca o conector, coloca etc. Mas vai ficar um pouco mais caro. E fica. Ele fica caro, mas ele permite você isso. Esse que é o mais baratinho,
você é obrigado a fazer o quê? Joga fora. Então, e aí tudo aquele recurso que foi utilizado para construção daquele equipamento, ele vai junto. É. Você vai ter que, para você fazer um outro, você vai ter que usar todos aqueles recursos. Petróleo, energia, blá, 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 tudo aquilo, de novo, para durar quanto? Um tempo relativamente curto, dependendo do uso, evidente, né? Tem pessoas que demoram mais, tá? Né? Mas você pega aí, se eu pegar algumas pessoas que eu conheço aí, não dura nada o 2 fone. meses, 1 mês. Não dura Isso é nada o fone. Aí, pum, ele jogou fora. Então, isso aí é uma preocupação. Voltando aqui no amplificador aqui em si, então, o que a gente se preocupa aqui no artigo é dar as referências bibliográficas para que a pessoa possa expandir o seu conhecimento e também explorar outras fontes. Eu vou mostrar a continuação do artigo. A gente não vai explorar todo o artigo, tá, pessoal? Quem quiser ver pode ir no site aqui da revista. Tá na revista disponível, né? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, claramente, tudo esse material. Quer dizer, um material muito rico. Quer dizer, eu me perdi lendo Eu comecei lendo, aí eu fui atrás da referência, porque eu vi aqui, uma das referências que você citou aqui no artigo, é um cara discutindo válvula versus transistor em 73. Essa discussão tá até hoje, cara. Tá até hoje essa discussão. Mas você vê como transcende a linha do tempo isso? Sim. Transcende. Foi revista, voltou revista e continua a discussão de válvula versus transistor. Na segunda parte, legal, isso que eu ia perguntar. Um dos grandes desafios, pelo menos meu, é chassi e caixa de aparelho. Como lidar com isso? Porque o eletrônico ele não tem a aula do CAD, eu não sei mexer com isso. Aí, cara, você tem que fazer o seguinte: você tem que usar a velha escola, mais conhecida como old school. Você está vendo essa caixa aí? Uhum. Sabe do que é essa caixa? Não faço a menor ideia. É a caixa que você compra de MDF aí no Mercado Livre. Ah, é? E essas plaquinhas de alumínio aqui em cima, aqui, essa chapa dobrada? Eu que peguei uma chapa, fui lá e furei. Aí você fala, mas você tem furadeira. Furadeira você faz isso, com furadeira. Tem que desenhar, tem que colocar, ligar os pontos. Aqui hoje o pessoal tá acostumado a fazer o quê? É nesse ponto aqui também a gente chega. Peraí, eu vou montar no CAD. Lógico que é melhor. Impressora 3D, excelente. Claro, você vai lá, põe ali, ela faz lá do outro lado. Não há nada contra isso. Mas, por exemplo, você vai fazer um negócio desse... Enorme que a impressora não vai fazer. Já não dá. Então, o que você fez aqui? Uma caixa de MDF, para dar, inclusive, um tom mais antigo, né? De antiguidade. Aí, as peças da caixa aqui. Eu vou até dar um zoom aqui, vamos ver se eu consigo dar um zoom aí, ó. Exatamente. Não consigo, mas tá aqui. Aí, ó, todas as partes de transformador, as placas, todas. Cara, e como que vocês fazem, por exemplo, com a placa de circuito impresso? Quer dizer, você tem que pedir pro cara fazer a placa. O cara vai fazer a placa, vocês vendem uma placa pro cara montar o kit, o cara corrói em casa, desenha. Como que vocês fazem pro cara fazer isso? Porque eu não vi aqui nenhum desenho de circuito que não fosse um diagrama, quer dizer, tem a explicação. Não viu mesmo. E como que funciona isso? E não viu mesmo, sabe por quê? Ah. Sabe como foi montado? Ah. Com placa universal. Ah, rapaz. Com placa universal. Barato. Com placa universal. A placa, eu não sei se tem um diagrama aqui ou até na outra, o desenho ou a foto da placa. Da placa, eu acho que, pelo menos eu não tô vendo aqui, mas ó, tem os circuitos aqui, Depois a gente vê no terceiro, eu lembro lá. O conector central, o que eu fiz? Eu botei um conector central na placa e esse conector central vai para o conector das válvulas. Sabe o que era esse conector central aí? Conector de alimentação de fonte chaveada. Sucata. Uma boa parte desse uma boa parte desse amplificador foi feita de sucata. Caramba. De sucata. Quer ver? Volta lá naquelas peças lá. Eu vou te explicar depois. Se eu consigo subir. Você fala aqui? Lá onde você mostrou as peças. Aqui, chassi e tal. Aqui, ó. Então, se você olhar... Peraí, calma, gente. Coisas da internet aqui. Quando você volta para trás no Mac, ele faz essas Busca de novo. Atrocidades aqui. Vamos voltar lá. Pronto, vamos lá. Eu quero dar um zoom nessas fotos aqui do amplificador.
Pronto, acho que é o máximo que eu consigo fazer aqui na tela. Tá bom, já tá bom assim. Do lado esquerdo, você tem lá a placa, olha lá as placas ali. É que, logicamente, você não vai ter uma definição grande, tá? Mas aquela placa maior ali, aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso, aqui. Isso. Essa placa aí é uma placa universal. Eu fiz os 2 canais aí nela. Isso você não precisa comprar a placa. Entendi. Entendeu? Você pode fazer, mas eu queria fazer a placa. Pega o diagrama, entra lá no Circuit Maker, Proteus, ou qualquer Eagle, KiCad. desenha lá e você faz a sua placa. Você monta o seu. E entendeu? vocês têm tutoriais, explicações desses caras também dentro da revista? Tem? Se o cara quiser aprender a fazer uma placa, por exemplo, Então, tem? esses artigos, a gente está trabalhando para publicar em outros números, né? Uhum. Porque, veja, o que a gente está entendendo? Que o público que também está lendo a revista, né? Ele tem é uma distribuição, vamos dizer assim, uma distribuição. Uma boa parte desse público já é um público que mexe com eletrônica. Uhum. Então o cara já sabe fazer uma placa de circuito de impresso, mandar lá nessas empresas aí de fora ou aqui mesmo, nacional, faz o Gerbe lá e manda, já vem a placa pronta, entendeu? Então a gente não gastou tempo nisso, Entendi. entendeu? Por quê? Também para dar liberdade. Agora, você tem várias formas de construir esse amplificador. Você pode fazer com essa placa, eu não digo na parte do microcontrolador, não, tá? Mas também foi feito com placa universal. Tudo, placa universal. Não tem muita invenção nisso, mas você pode fazer as placas. Agora, aquela parte do amplificador, você pode fazer em ponte de terminal, como eram os antigos amplificadores. PTP? Isso, PTP. você pode fazer. Então, a gente deixou isso aí livre para você fazer. Agora, evidentemente, eu quero montar... Tá, você está com uma dúvida? Você está com dúvida? Você está com dúvida do amplificador? Escreve para a gente. Entendi. Faz a pergunta. A gente até pode juntar essas dúvidas e fazer uma live lá no canal de NCB explicando as dúvidas, como a gente faz no Clube da Leitura. Entendi. Então, esse é um processo interativo. Antigamente, nas revistas eletrônicas da Saber, o cidadão fazia uma cartinha. Estou com uma dúvida, montei isso aqui, não está funcionando, o que eu fiz errado? Ou não fiz errado e vocês é que erraram. Enfim, mandava lá e a gente fazia interação. Então, a proposta foi montado assim. Você quer montar desse jeito? Beleza. Quer montar de outra forma? Beleza. Eu queria fazer uma placa. A gente explica que você pode fazer dessa forma, tá? Agora, por exemplo, você fala da placa. Se você fosse fazer a placa, pergunta assim, se você fosse fazer a placa, eu ia fazer a placa no método antigo. Sabe como é o método antigo? Caneta? Tem o caneta, mas você pode fazer método fotográfico. Aí o fotográfico, como é que você faz? Você pode usar o computador, fazer a placa, o desenho da placa. Você desenha a placa direitinho, transfere para uma transparência, a placa tratada, bonitinha, você passa a tinta fotossensível, cura, ou então tem uns filmes já prontos para esse serviço, coloca ele direitinho, coloca a placa, UV 15 minutos, 10 minutos, e coloca para fazer a revelação com carbonato de sódio. Sabe como é que você faz carbonato de sódio? Você pega o bicarbonato, coloca no forno a 100 graus durante 30 minutos, vira carbonato. Aí você pega isso aí, é soda. Põe lá, revela, limpa, aí você tem que fazer a corrosão, né? Quando você faz a revelação, ele vai proteger as áreas que você não quer que corrói e vai deixar abertas as partes que você quer que corrói. Põe para corroer, dependendo do aço, você tem que usar lá percloreto de ferro, né? Tem que tomar cuidado com isso aí, tem lá as precauções direitinho. Você faz, corrói, lava a placa, fura. Tá pronto. Eu demoro cerca de... sem contar o desenho, tá? Mas o processo
Em torno de umas 2 horas, no máximo, você tem uma placa pronta na tua mão. Entendeu? Mas como tem a facilidade de você mandar para fora para fazer, e ela vem bonitinha, vem toda serigrafada, vem com aquele tratamento, né? Bem melhor, né? Não é caseiro, você pode mandar fazer. Aí fica legalzinho, fica bonitinho, fica bacana. Aí dá pra fazer. Dá pra Então a fazer gente até deixou kit, livre né? isso. Na realidade é um mercado que poderia existir, né? De pessoas que pegam as ideias da revista, montam kits e falam: você quer montar o amplificador? Sem ter que fazer a placa? Você compra lá o kit e monta. Sim, sim, Se sim. o teu barato for estudar e depois fazer apenas a montagem para teu produto, porque tem muita gente que não quer fazer a montagem completa do zero, mas quer aprender. Então, aí esse mundo dos kits aí é aquela questão do seguinte, você tem que ver bem a viabilidade econômica do processo, É, entendeu? sim. Porque o que que acontece? Às vezes você vai fazer sob demanda um jeito, você vai fazer, por exemplo, vai estocar o outro. Você vira uma produção, né? Vira uma E, fábrica. exatamente, mas é aquela história, né? É, hoje não dá para. Hoje é difícil você ficar fazendo previsão de mercado a médio e a longo prazo. Entendi. Então, isso aí praticamente seria. Muda muito, né? Seria praticamente sob demanda. Sim. Então, já que é sob demanda, deixa o próprio interessado fazer sob Entendi. demanda. Entendi. Entendeu? Então, exatamente essa foi a ideia. Você quer ir lá no circuito? Vamos ver lá. Acho que aqui o circuito tá lá para baixo. Pronto, Isso. aqui tá o diagrama. Aí a gente foi colocando os detalhezinhos, Aqui é- etc. Você quer a fonte? Essa é a fonte. Então, aqui é a fonte seguinte, ó, baixa tensão e alta tensão. Qual foi a ideia de fazer essa fonte? Por exemplo, é uma fonte linear. Está lá com os dois transformadores, um transformador a baixa tensão para 12 para alimentar os circuitos de baixa tensão, filamento, e outra, a seção de baixa tensão do amplificador. E lá em cima a seção de alta tensão do amplificador, que é o anodo das válvulas, etc. Tanto num caso quanto no outro, foi a ideia de usar uma fonte linear e com uma excelente filtragem e regulação. Isso aqui proporciona o som limpo no amplificador. Porque o que dá problema, o que gera muito ruído, é a alimentação. Então, foi feito todo um processo, né? E aqui vai os controles, aqui esse controle vai para o microcontrolador para controlar a curva de alimentação do filamento, né? Então é 6,3, mas ela vai subindo a rampa, ele reduz. O microcontrolador tem o software lá que controla essa tensão, entendeu? E lá em cima eu tenho todo um circuito próprio ali com Zener, né? Para tentar manter a filtragem e a tensão num nível regulado, para não gerar ripple ou qualquer outro tipo de ruído que interfira na qualidade do som. Tá? E veja que a gente está falando de 300 volts lá, hein? 250 volts. Que é o que a gente fala quando o pessoal vai usar portátil. Então, Eu falo, pô, 300 volts é o mas normal da gente ver. É né? exatamente esse ponto que eu queria chegar. Veja, a gente fez isso aqui, mas se você olhar lá nas peças lá que você já mostrou, você vai ver que tem 2 transformadores grandes. E você tem que colocar numa caixa grande. Então fica grande. Aí o cara chega, mas tem um negocinho desse tamanho aqui que tem uma válvula. Não é possível ser uma válvula isso, né? É isso que você estava falando. Exato. Certo? Mas aí a fonte que eles usam é fonte chaveada. É fonte para elevar a tensão, descer. Tá certo? Agora, qual o problema dessas fontes? Se não tiver boa filtragem, o nível de sinal em alta frequência penetra na válvula e pode eventualmente afetar em harmônicos. Sim. E aí prejudica a qualidade do som. Aí mata. Aqui é o diagrama do amp mesmo. Tem um transformador de saída que eu acho. Então, legal. esse transformador de saída, geralmente no amplificador, um dos itens de qualidade do som é esse transformador, tá? Qual transformador que você usou? Eu usei um transformadorzinho que você compra lá na Santa Ifigênia, acho que a propaganda, mas eu vou fazer lá na Líder, lá, se eu não me engano,
que tem lá alta impedância, é para saída de circuito áudio. valvulado, né? Mas você vai ver um transformadorzinho singelo, entendeu? Existem transformadores melhores, aí que você vê em amplificadores profissionais a válvula, tá certo? Uhum. Né? Mas ele deu bem conta. Por que que ele deu bem conta? Porque como a gente mitigou as outras variáveis que geram ruído no amplificador, o que a contribuição que ele dá é pequena, Entendi. entendeu? Quer dizer, ele funciona mais do que ele prejudica, digamos assim, aqui no caso. Uhum. Ou seja, a contribuição dele ficou melhorada nisso, né? Inclusive tem a carga ali para você não ligar o sem falante ali. Isso, exatamente. O que que o circuito faz? Quando, no processo de checagem do software do microcontrolador, ele entra aqui e verifica se o secundário está inteiro, não está aberto, e se o transformador, se o alto-falante não está aberto ou não está aqui. Uhum. Se ele faz isso, ele vai alarmar lá e vai obrigar você a colocar a carga, Entendi. senão ele não vai para frente. Então ele fica aqui alarmando e não deixa. Quando está ok, ele volta aqui e permite que esse alto-falante funcione normalmente. Por quê? Porque ele já sabe que esse circuito aqui está funcionando, está íntegro, né? É uma válvula que tem um triodo e um pentodo, numa válvula só, então é bem interessante. Era usado em TV. Acho que você tem um pré-amplificador aqui, um de potência. Exatamente. O triodo faz o pré, perfeito. E aqui a parte de potência faz a saída única, isso. E o amplificador em si são dois circuitos iguais a esse, canal A e canal B. Né? Muito legal. Outra coisa que tem aqui é o seguinte, eu primeiro alimento o filamento, depois que ele entrou na situação de operação, depois disso é que eu ligo a alta tensão. Então, por isso que tem esse controle aqui. Entendi. E o relé do filamento está aqui embaixo. E o relé do filamento, exatamente. Porque antes dele ligar o filamento, ele checa as fontes. Perfeito. Muito legal. Entendeu? Esse projeto desse amplificador, ele é bastante completo, ele tem 3 edições, né? Mas tem projetos menores também, né? Que ocupam uma edição e tal, ou sempre tem um grandão desse? Sim, não, é que na verdade é o seguinte, a história desse amplificador aí. Esse amplificador, o que que aconteceu? Eu comecei a montar ele, primeiro, ele era numa caixa bem menor. Uhum. Não deu. Aí comecei a aumentar ele, tá? E aí fui estudando um pouco mais, etc. Esse projeto demorou 1 ano para ser feito. Caramba. 1 ano. Por isso que ele ficou em 3 etapas. Né? A primeira etapa justifica por que você... Porque a pergunta é a seguinte, por que você colocou o microcontrolador no amplificador, a válvula? O que tem a ver? Uhum. Então tá lá, tá explicando. Diz, olha, para manter aqueles parâmetros operacionais aqui que eu acabei de explicar. Na segunda, eu estou explicando a fonte e o amplificador. Tá certo? E no terceiro, se você quiser... é isso, acho que já pode ir na terceira. 17 aqui. É Isso. recente essa... Vamos lá. Aqui. Foi. Tá abrindo aqui. Abrimos. Deixa eu procurar por amplificador aqui. Amplificador. E a terceira parte fala do microcontrolador em si. Vamos lá. Aqui vai demorar um pouco para ir. Acho que não tá indo por causa da minha internet aqui. Mas eu acho que eu vou tentar mais uma vez. Aí foi. Amplificador. Chegamos lá. Aí aqui é a parte do microcontrolador. Aqui, ó. Isso. Então aí nós temos todo o processo de interface com o microcontrolador, onde você tem aquele display, que você vê azul ou verde lá, né? No caso azul, né? É que eu troquei já por um verde. Chaves e as fontes de alimentação lógica. Então, veja, você tem um circuito condicionador de sinais do veio digital. Esse é que estava na outra edição, mas dá para explicar aqui que já está tranquilo. Além das válvulas que estavam lá, existem 2 VUs que eu coloquei com válvula 6E2. Eu vi. Que é aquele luminoso. Uhum. Né? E aí o que acontece? Para enviar o sinal para aquelas 2 válvulas, sai do canal
já saem dos canais diretamente lá para a entrada, para o triodo daquelas válvulas lá. Então, o VU é o VU analógico. Entendi. E aqui eu tenho circuito condicionador de sinal de VU digital, por quê? Porque depois que tudo é feito, tudo que é processado lá, o PIC, ele simplesmente fica lá em stand-by, certo? Só que aí o que eu fiz? Eu fiz os displays virarem 2 VUs. Ah, legal. Então você precisa do sinal do VU para ficar sincronizado. Isso, então aí, ao invés de aparecer as duas linhas ali, com dados, etc., você vai ver as barras ela funcionando. Então, eu tenho 2 VUs digitais amarrado nos 2 VUs analógicos, tá? Eu legal. pus essa função. Ah, e assim, como você fornece diagrama de blocos, tá? A pessoa pode expandir isso para ela quiser botar um display OLED, por exemplo, ela, o que ela quiser, ela pode juntar artigos de outras edições e ir fazendo. É essa jogada. Entendeu? A gente pegar e ter um projeto onde a própria pessoa pode, o leitor, né, pode ver e pode, acho que eu vou fazer diferente, acho que eu vou incrementar isso. Então, fica aqui a sugestão. Incrementa, faz um artigo e a gente publica. Legal, legal demais. Percebeu? Legal Então, demais. veja, então você tem essa parte do circuito, você tem um circuito multiplexador de leitura de tensão, porque ele tem umas entradas analógicas, são 8, esse microcontrolador 16F877. Então, o que acontece? Nós montamos, né? Eu montei, né? Um multiplexador para ampliar as portas. Então, numa porta, uma porta pode ler 8 canais. Entendi. Então, ele vai ler 8 canais ali. Então, o que acontece? Ele lê os bias, né, do canal B e do canal A, ou seja, a polarização, né, e verifica com parâmetro que eu coloquei lá internamente na memória e vê se está dentro ou fora. Se tiver fora, uma daquelas válvulas pode estar o quê? Pode estar variada. Ele alarma, diz, ó, canal A não está legal, canal A não está bem, mas ele deixa você passar. Por quê? Mesmo você sabendo que a válvula não está legal, ainda dá para passar. Mas você já está avisado que, ó, aquela válvula lá, talvez ela tenha vida curta. Você tem o controle dos alto-falantes, tem o controle da fonte de alimentação dos anodos, ou seja, o microcontrolador é o cérebro do processo que controla todas aquelas etapas para a gente tentar fazer com que o amplificador funcione da melhor forma possível, com o mínimo de desgaste. Esse é o objetivo. Maravilhoso. Deixa eu fechar aqui, eu tenho algumas outras perguntinhas aqui. Deixa eu... Pronto. Uma coisa que eu perguntei para o Renato, né, acho que é o último tema que a gente consegue tratar no tempo que a gente tem, obviamente a gente vai ter mais conversas, acho que isso aqui é a primeira de muitas. A gente está tendo agora uma explosão de inteligência artificial dessas que ChatGPT, IA generativa, né, que você pergunta uma coisa e a IA responde. Você vê isso como uma coisa que dá para ser usada no âmbito ou da revista ou de alguma iniciativa que vocês fazem para ensino de eletrônica? Quer dizer, porque a gente tem a revista que é a leitura, o consumo da informação que está curada por vocês num volume, mas a gente tem ferramentas que podem dar apoio, quer dizer, é uma ferramenta de apoio que talvez seja importante. Como que você vê esse tipo de ferramenta para o futuro, né, para ser usado? Olha, as capas da revista, o Renato faz com inteligência artificial. É mesmo? É. Ele, se ele não mentiu para mim. Pô, Renato, manda aí como é que você faz, cara. Agora eu quero saber. Ele faz com inteligência artificial. Ele faz umas entradas lá com a inteligência. Ele está usando, né? A página, né? Com relação a conteúdo, com relação a inteligência artificial, ela é uma ferramenta de produtividade. É isso, basicamente, né? Então, por exemplo, no caso da generativa, o que acontece? Você tem aquela inteligência artificial que opera só com o sistema supervisionado, que é padrão. Você grava um padrão e ela responde esse padrão, tá? Essas aí das redes neurais que fazem isso, né? Então, por exemplo, na época que eu estava fazendo o projeto do nariz eletrônico, nós exploramos esse funcionamento de rede neural. Aí era Perceptron, etc. É a origem, né?
Na generativa, você tem a que gera e a discriminadora. Você tem duas redes. Então, uma gera associações de ideias e a outra supervisiona, não meio supervisiona, critica. A outra até uma hora que essa daqui não consegue criticar mais. Então, significa que tem consistência na informação e aí você pode utilizar. Né? E é o chat GPT, se eu não me engano, que usa isso, né? Que é generative, né? Alguma coisa aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui. Pre-trained transformer, né? Então, existem vários tipos de inteligência artificial. É evidente que a inteligência artificial, seja ela qual for, no caso a generativa, ela é muito útil para ser utilizada em vários campos, tá? Agora, é claro, tudo depende de como o usuário vai interagir com ela. Né? Muitas vezes ela faz associações, vai fazendo as associações dentro daquele algoritmo dela, que podem levar, às vezes, a algumas informações incorretas. Entendeu? Então você tem que ter um certo controle para fazer isso. Mas, de novo, é uma ferramenta de produtividade. Entendeu? Algumas coisas que ela tem, essa interatividade que ela faz entre essas duas redes e o banco de dados, entendeu? É aí que está um mecanismo que, obviamente, no conjunto, ela pode ser muito útil, muito explorado. Você pode fazer um texto, você sabe disso. Você pode pedir para ele fazer um texto. Você pode... eu gosto de brincar com o ChatGPT. Eu brinco de vez em quando, eu brinco com ele, tá certo? Mas já utilizei ele, por exemplo, para fazer avaliação de certas coisas. Você pode discutir até física quântica com ele, que ele discute com você. Mas por quê? Por associação lógica que ele tem baseado na sua base de dados. Então, evidentemente, que para uma ferramenta de ensino, ela é muito útil. Agora, como eu disse, é uma ferramenta excelente, fantástica. Mas como toda ferramenta, você pode utilizá-la bem, pode utilizá-la mal. Você pode utilizá-la para o bem ou pode utilizá-la para o mal. Certo? Não é isso? Sim. Uma ferramenta qualquer. Você pega um martelo, por exemplo. Martelo serve para você pregar prego. A utilidade dele é essa. Certo? A finalidade dele é essa. E você vai ter produtividade, porque ele vai ajudar você a fazer isso, ao invés de você pegar uma pedra ou um pedaço de outro material e tentar pregar, é evidente. Mas isso aí também pode ser usado para outras coisas e não se pode usar. Então é a mesma coisa. Tá? Então o que eu vejo para o futuro, né, nas versões mais novas aí das inteligências artificiais, é uma grande oportunidade de você ter uma ferramenta de produtividade e uma ferramenta de criação também. Entendeu? Independente de qualquer coisa. Né? Eu vejo com bons olhos, né? E acho que isso é muito útil, né? Em vários campos, tá? Numa aplicação na parte de editoração, na parte de conhecimento, fantástico, cara. Fantástico. Tem muita coisa que a gente pensa em utilizar determinados recursos, mas não pensa, por exemplo, em utilizar a inteligência artificial para resolver certos problemas. Entendeu? Você fala assim, por exemplo, ataque hacker. Se você tiver um sistema de inteligência artificial que consiga controlar isso, mitigar e dar certos diagnósticos, você tem uma ferramenta de produtividade. Possivelmente até já tem. A aplicação disso, tá? Na parte de medicina, por exemplo, tá certo? Enfim, até mesmo você pode pensar o seguinte, essa é uma coisa que eu gosto de fazer, você extrapolar, por exemplo, o futuro. Vamos supor que você consiga fazer uma inteligência artificial ciente, ser ciente, tá certo?
Você pode colocar isso num robô, esse robôzinho aí agora, esse robô da Tesla aí, ou coisa similar, tá certo? E ao invés de você pegar e mandar 3 seres humanos, 4 seres humanos para explorar algum lugar que talvez eles nem consigam voltar, para explorar um planeta que talvez seja habitável, manda eles. É uma ideia. Eles vão congelados ali, não precisam de sistema biológico, não precisa de sistema de suporte de vida, não precisa nada, eles precisam de alimentação, ou mesmo ficar congelados ali, e na hora que você ativa aquilo, ele volta a funcionar e vai lá fazer a exploração que precisa. Entendeu? Então, tem muita coisa bacana para fazer isso, né? É que o pessoal aí andou explorando um pouco a parte aí nos filmes, etc, tal, como uma ameaça, tal, etc, tal. Eu não vejo isso. Eu vejo uma ferramenta excelente, só que, como tudo, ser bem utilizada e ser utilizada com racionalidade, né? Enfim. Legal. Cara, eu tenho só a agradecer a tua presença, quer dizer, Eu que agradeço. foi um papo maravilhoso, eu quero que haja mais, que a gente tenha mais rodas de interação por aqui, trazer você com o Renato, e isso em breve, pessoal, a gente vai ter algumas interações legais aqui. Eu deixo para você, aqui para os nossos espectadores, que você deixar contato, informações, algum recado para o pessoal, o espaço é teu. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, novamente agradecendo aqui a audiência, né? Em primeiro lugar. E eu deixo lá os canais que estão aqui na revista, para você acessar as revistas, é INCB, pode digitar lá no Google, INCB/revistas, você já vai direto ali, tem o contato ali, né? O e-mail de contato, né? E a gente convida todos, né? Da forma que nós já conversamos, a fazer a sua colaboração. Você é um profissional de uma área de informática, de uma área que mexe com IoT, satélite, telecomunicações, enfim, qualquer área tecnológica, você pode estar engajado numa empresa, pode elaborar um artigo, manda para a gente. Não se preocupa muito com os detalhes, passa a informação que nós vamos dar ali o devido tratamento e feedback para torná-lo publicável, tá? Isso aí é tranquilo, então a gente espera que vocês façam essas colaborações, né? E acessem a revista, né? Tem muito assunto bacana ali, não só esses aqui que a gente fala da parte de som, mas tem outros tantos aí que nós desenvolvemos ali, tem as montagens, né? Tem, enfim, tem uma série de assuntos, componentes, notícias. Então, você quer ficar atualizado, por exemplo, com componentes novos, tem ali a nossa seção. Manutenção, então, o pessoal que é da área de manutenção, gosta de trabalhar com manutenção, trabalha com manutenção. Então, nós temos lá o Burgos, né? O Alexandre Nário, né? Que tem lá as fichas de service também. Então, é uma revista também que atende técnicos. Então, ela tem uma certa eclética, né? Tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço, muito obrigado. Agradeço aqui o Moreno pela essa oportunidade aqui da gente conversar e poder exibir um pouco aqui desse trabalho, né? E só tenho a agradecer. É isso, obrigado, Gasparetti. Valeu. Pessoal, esse foi mais um MarraCast. Inscrevam-se no canal, deixem os comentários abaixo. Valeu, gente. É isso aí.